Olá, queridos, queridas, tudo bem? Nós vamos estudar agora as teorias pós-críticas. Só lembrando uma coisa, nas teorias tradicionais, qual era a preocupação do currículo? O que nós devemos ensinar? Nas teorias críticas, a questão curricular da educação formal nem tem tanta importância. O que se discute é justamente o que acontece na sociedade, são as relações de poder que existem na sociedade. E a preocupação seria, por que estão ensinando isso aí e não aquilo? Por exemplo, por que estão ensinando cultura dominante e não cultura popular, não é? Agora a preocupação é para quem nós devemos ensinar? Quem são os nossos alunos? Considerando a heterogeneidade, considerando a diversidade, considerando o multiculturalismo. Beleza, Tereza? Vamos começar? Então, para nós iniciarmos lá no slide, nessa primeira fala, esse primeiro trecho aqui diz assim: mundo contemporâneo. Destaca-se a diversidade das formas culturais e essa diversidade, paradoxalmente, convive com fenômenos de homogeneização cultural. Então, da mesma forma que nós temos muitas minorias, muita cultura diferente aparecendo, de certa forma, convivendo, por outro lado, nós temos globalização, economia capitalista muito forte, buscando sempre o quê? Gerar tendências, modos de viver, consumo, etc. Ok? Então nós temos diversidade de um lado aparecendo e do outro uma força que existe na sociedade, que é fruto de relações de poder, de questões políticas, de uma força que busca a homogeneização social, principalmente criando tendências e incentivando o consumo. Bom, continuando, ao mesmo tempo que se tornam visíveis manifestações e expressões culturais de grupos dominados, e aqui é importante ressaltar, né, de grupos dominados, observa-se o predomínio de formas culturais produzidas e veiculadas pelos meios de comunicação de massa, essas aqui ligadas às tendências, ao consumo, às grandes marcas, nas quais aparecem de forma destacada as produções culturais estadunidenses. Maravilha. Bom, para começar então, vamos falar de diversidade. Essa diversidade, existe sim a diversidade, no caso, as culturas diferentes de grupos diversos que estão aí pelo mundo todo, mas existe também a diversidade entre aspas. Essa diversidade entre aspas é fabricada por instrumentos homogeneizadores, por exemplo, fabricada pela TV. Muitas vezes a TV veicula diversidade cultural, etc., trabalha com isso, mas a partir dos seus próprios propósitos, tá? Com as suas próprias intenções de manipular, de vender alguma coisa, até mesmo de explorar a cultura para criar um produto de consumo. A gente vê muito isso. Muitas empresas acabam se apropriando, né, de cultura de grupos minoritários, sejam africanos, asiáticos, etc., e torna aquilo um produto de consumo, joga aquilo para a indústria vender. Não é? Bom, mas esse é um ponto importante, tá? A diversidade, entre aspas, aí acaba sendo fabricada por instrumentos de homogeneização, o exemplo é a TV. E um detalhe importante. Nós não podemos, então, nós temos que discutir a diversidade de forma crítica, mas nós não podemos dissociá-la das relações de poder, tá? Vou escrever aqui, ó, ela está diretamente relacionada às questões de poder. Massa! Multiculturalismo, vejamos. Por um lado, é um movimento legítimo de reivindicação dos grupos culturais dominados no interior dos países do Norte para terem as suas formas culturais reconhecidas e representadas na cultura nacional. Como assim, Vinícius?
Existe aquela frase, né, famosa que estava na camiseta de um imigrante lá acho que no metrô em Londres, que estava assim: eu estou aqui porque você esteve lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um paquistanês teve seu país colonizado pela Inglaterra. É óbvio que os ingleses não levaram desenvolvimento para o Paquistão, para a Índia. Levaram o quê? Guerra civil, levaram problemas administrativos, levaram subdesenvolvimento, exploração, não é? Então esses países agora acabam expulsando pessoas, porque eles não são nem um pouco atrativos. A população corre atrás de melhores condições de vida e muitas vezes vão para aqueles países com os quais elas têm alguma afinidade. Então, por exemplo, o paquistanês fala o inglês, então vai para a Inglaterra para tentar a vida lá. E quando ele chega na Inglaterra para tentar a vida e ele está ali porque exploraram o país dele, ele não quer simplesmente arrumar um trabalho, ganhar um salário e se sustentar. Ele quer ter a sua cultura reconhecida, ele quer ter acesso aos bens culturais, ele quer ter as suas formas culturais representadas. Ele está lutando por um espaço ali para o exercício da sua cidadania também. Então, o multiculturalismo é um instrumento de luta. Tá? Duas coisas, na verdade, importantes. Primeiro, que é um fenômeno que tem origem em países dominantes. Tá? Opa! Agora que eu fui escrever para vocês, eu tirei o... Primeira coisa, origem em países dominantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitos movimentos, né, de luta por direitos. E, depois, instrumento de luta. Multiculturalismo é um instrumento de luta. E esse instrumento de luta, por exemplo, contra o etnocentrismo. E até mesmo contra a xenofobia. Xenofobia é a aversão a estrangeiro. Etnocentrismo é a supervalorização da própria cultura. Então, principalmente o europeu tende a dizer a minha cultura é melhor. Então, a forma como eu vivo, a forma como eu administro a minha sociedade, a minha religião, tudo isso é melhor. E, na verdade, essa ideia, por mais que ela tenha se diluído um pouco hoje, ela foi muito forte na época do neocolonialismo, no século XIX e século XX até, né, até mais ou menos ali o período do pós-Segunda Guerra. Então, o multiculturalismo, essa luta por reconhecimento da própria cultura, é também um instrumento de luta contra o etnocentrismo e contra a aversão ao estrangeiro, contra a xenofobia, ok? Ainda, continua. Aqui a gente vai perceber a ambiguidade do multiculturalismo. Por quê? Por um lado, é um movimento legítimo e de reivindicação dos grupos culturais dominados, tá? Que estão lá no interior dos países do hemisfério norte. Por outro lado, entretanto, pode ser visto como uma solução para os problemas que a presença de grupos raciais e étnicos coloca no interior daqueles países. Então, por exemplo, o grupo social, racial e étnico aqui, uma minoria, está lá nos Estados Unidos, em piores condições de vida. Então, está, na verdade, o grupo se associa à ideia de pobreza. Não tem condições, criminalidade, enfim. Quando esse grupo é atendido, pelo menos com o mínimo, de uma forma compensatória, esse problema acaba sendo resolvido. Tá? Então, minimamente, por mais que seja de uma forma compensatória, minimamente, esse problema acaba sendo resolvido. Então, por exemplo, políticas sociais para minorias, para tirar essas minorias de uma situação de miséria, de desemprego e até de situação de violência, acaba contribuindo com uma melhoria nos dados estatísticos, sociais, IDH, etc., desses países desenvolvidos. Então é uma questão aí ambígua, né, para ser discutida. Ainda, pessoal, a gente tem aqui a antropologia, contribuição da antropologia. Contribui
para tornar aceitável a ideia de que não se pode estabelecer uma hierarquia entre as culturas humanas, de que todas as culturas são epistemológica e antropologicamente equivalentes. Não é possível estabelecer nenhum critério transcendente pelo qual uma determinada cultura possa ser julgada superior à outra. Por exemplo, a cor da pele. Então, pessoas de cor branca são mais evoluídas do que pessoas de cor negra. E na verdade, esses relatos existiam estudos que queriam justificar a superioridade branca no século XIX, começo do século XX. Então, por que o negro, por exemplo, lá na África, os povos africanos seriam menos desenvolvidos? Menos desenvolvidos com base no padrão estabelecido pelos europeus de desenvolvimento. Por que eles seriam menos desenvolvidos? Região muito quente, a circulação sanguínea é menor no corpo, então o sangue irriga menos o cérebro e com isso eles, coitados, não têm condições de pensar, de criar estratégias para a sociedade, de raciocinar de forma complexa, tem um déficit cognitivo ali. Olha o que existia para explicar de repente, uma possível, inferioridade do negro em relação ao branco. E, obviamente, para justificar que o branco, então, tem mais cultura e mais condições de ensinar o negro para que o negro pudesse viver melhor e ter uma sociedade melhor, mais bem organizada. Então, com isso, nós chegamos na ideia de relativismo cultural. Em vez de entendermos que uma cultura é melhor do que a outra, superior, etc., chegou-se à ideia de que, na verdade, não existe cultura melhor ou pior. As culturas são simplesmente diferentes, ok? Mas para nós entendermos melhor, nós precisamos falar das perspectivas de multiculturalismo. E existem basicamente duas: perspectiva liberal ou humanista e a perspectiva crítica. E depois a gente vai ver que a perspectiva crítica se divide em pós-estruturalista e em materialista, tá? Vamos começar pela liberal ou humanista. Diz assim: as diferenças culturais seriam apenas a manifestação superficial de características humanas mais profundas. Os diferentes grupos culturais se tornariam igualados por sua comum humanidade. Esse tipo de multiculturalismo apela para o respeito, a tolerância, a convivência pacífica entre as diferentes culturas. Então, essa perspectiva liberal entende o quê? Que todos são iguais. No fundo, existe uma essência humana, todos são iguais. Tá? Então, estamos falando de uma essência humana. Logo, o negro, por exemplo, o asiático, de pele amarela, enfim, eles precisam ser respeitados. Nós precisamos aprender a conviver de forma pacífica com esses grupos. Vejam que, por não haver criticidade, essa corrente liberal, essa perspectiva liberal é também ingênua. Porque será que a partir do momento que nós reconhecemos que todos são seres humanos, que a essência humana existe em todos e nós devemos respeitar uns aos outros, será que a partir desse momento não existirá mais preconceito, discriminação, desigualdade social, exclusão social? Óbvio que não. Por quê? Porque nós temos que entender que desigualdade social, preconceito e exclusão social decorre de relações de poder. Não basta reconhecer uma essência humana. Por isso que, sendo ingênua, no caso não sendo crítica, não reconhecendo a existência das relações de poder na sociedade, essa perspectiva liberal é insuficiente, muito romântica, inclusive, muitas vezes. Bem, a crítica. A crítica se divide, então, em pós-estruturalista e materialista. No caso da pós-estruturalista, gente, a diferença é essencialmente um processo linguístico e discursivo. A diferença não é uma característica natural. Ela é discursivamente produzida. São as relações de poder, e aqui elas são reconhecidas, as relações de poder, são as relações de poder que fazem com que a diferença adquira um sinal que o diferente seja avaliado negativamente ao não diferente. Então, é porque existem esses discursos que geram diferenças que a desigualdade social existe.
Isso com relação ao negro, com relação ao homossexual, com relação à mulher, com relação ao deficiente. A mulher é menos capaz. Então, como se constrói um discurso dizendo que a mulher é incapaz, a mulher realmente se torna esse sujeito incapaz dentro da sociedade. Ela é vista como incapaz pela sociedade, ela é diferente. No entanto, existe uma limitação aí nessa perspectiva pós-estruturalista. Por quê? Se nós eliminarmos o discurso, as desigualdades entre homem e mulher, elas também acabam? Parece que não. Porque, na verdade, o processo de desigualdade ele existe dentro das instituições. Dentro das instituições, por exemplo, educacionais, políticas, econômicas. Então, simplesmente eliminar o discurso que promove a desigualdade não vai acabar necessariamente com a desigualdade. Por exemplo, no Brasil, existe crime de injúria racial, de racismo. Não é porque existe o crime de racismo que o racismo acabou. Resolvemos o problema. Não é? Agora ninguém mais pode ser racista, utilizar-se de recursos racistas, de discursos racistas. Por quê? Porque existe um crime que inibe o racismo. Obviamente, nesse caso, acabou o problema do racismo no Brasil. Não é assim que funciona. O buraco é mais embaixo. Né? E então, nós vamos para a perspectiva materialista. Então aqui no pós-estruturalista, só para deixar registrado, ênfase nos processos, aqui existe uma ênfase nos processos discursivos. ênfase nos processos discursivos. Beleza? Agora, materialista, inspirada no marxismo, enfatiza os processos institucionais, econômicos, estruturais, que estariam na base da produção dos processos de discriminação e desigualdade baseados na diferença cultural. Então agora nós temos uma perspectiva também crítica, reconhecimento de relações de poder, etc. Mas nós não nos limitamos aos processos exclusivamente discursivos, que existem, obviamente existem, mas nós não podemos nos limitar a eles. A gente precisa examinar o seguinte: como que estão as instituições sociais? Como assim, Vinícius? Exemplo. Então, essa materialista, eu coloquei marxista aqui, mas é materialista, né? Corrente marxista. Exemplo, como que está a saúde? O acesso à saúde pelo negro, pelo homossexual, pelo quilombola, etc. Pelo idoso. Como que está a questão do acesso à saúde? Como que está a questão do acesso à educação? A renda? No caso, renda, trabalho, moradia. Onde essas pessoas moram? Ok? E isso tem um significado muito grande na história, inclusive, do Brasil, não é? Quando a gente pega, por exemplo, os estudos de Gilberto Freire e de Florestan Fernandes. Então você pega ali o Gilberto Freire falando da existência de uma democracia racial no Brasil, porque o negro que foi escravizado, ele está entre os brasileiros, ele convive com os demais brasileiros. O negro convive com os brancos e percebe-se um processo de miscigenação racial. Isso quer dizer que o negro foi aceito pela sociedade, convive e ainda existe miscigenação racial. É um estudo historicista, tá? Para você que gosta da sociologia, o Gilberto Freire realiza um estudo historicista, que está presente no livro dele, Casagrande Senzala, que foi o resultado do processo de doutorado na Universidade de Colômbia em 1936. Aí vem, na década de 40, o Florestan Fernandes, marxista, reconhecendo as relações de poder dentro da sociedade e fala, olha, o negro não foi incluído na sociedade brasileira, não. Porque, analisando números, dados concretos, inclusive estatísticos, né, o negro está nas piores condições de renda, de saúde, de moradia, de tudo. Ele está excluído. Não houve inclusão do negro. Ele está abandonado.
Ou seja, nós precisamos analisar as instituições econômicas, nós precisamos analisar as instituições sociais, nós precisamos analisar a escola. O negro está na escola, o negro está dentro da escola de qualidade, né? E da mesma forma olhar para os outros grupos também, étnicos, raciais, culturais. E aí vem esse desafio de, no meio dessas relações de poder, valorizar a diversidade cultural e fazer com que as minorias tenham acesso aos bens culturais, aos seus direitos, ao exercício da cidadania. E nessa perspectiva, a gente muda, inclusive, a ideia de democracia, que eu vou colocar aqui, ó. Democracia. O que seria, então, a democracia nesse mundo multicultural, nesse mundo pós-moderno, nesse mundo da diversidade? A democracia sempre foi vista como a voz da maioria. Bom, a maioria falou, é isso que tem que valer, isso é democracia. E nós estamos acostumados com a democracia pela representatividade. Ou seja, nós votamos dos representantes, quem teve mais votos ganha e ele passa a representar o todo. Mas a democracia é mais do que isso. A democracia precisa ser também o reconhecimento das múltiplas minorias. Não é porque uma minoria não ganhou um processo eleitoral que ela não tem os seus direitos. E isso acontece no nosso país. Porque se você analisar o que é o Congresso brasileiro, é um sistema de bancadas. E essas maiorias lutam muito mais por direitos dos seus próprios grupos. Logo, muitas minorias ficam sem representação, ficam sem alguém no poder para lutar pelos seus interesses. E isso não é democracia. Democracia torna-se hoje, então, o reconhecimento das múltiplas minorias. Tudo bem? O que envolve também reconhecer o multiculturalismo, o que envolve também reconhecer a diversidade, e sempre de forma crítica e sempre considerando as relações de poder existentes na sociedade. Bem, vou fazer uma pausa e a gente vai fazer aqui uma análise daqui a pouco sobre relações de gênero, enfim, fiz umas tabelinhas aqui para a gente falar mais do multiculturalismo. Até daqui a pouquinho.